Direito imobiliário, ramo apaixonante, e o direito imobiliário, diferente de outros ramos, nós precisamos estudar na prática, com casos práticos, para que possamos realmente ajudar nosso cliente de forma estratégica. Nós vamos pegar tudo aquilo que nós aprendemos na graduação, tudo aquilo que nós estamos aprendendo e aprendendo na pós-graduação e vamos aplicar em casos práticos. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença porque aplicando nos casos práticos a gente não esquece e a gente consegue muitas vezes ajudar o nosso cliente escolhendo a melhor estratégia, a melhor ferramenta. No direito, principalmente no direito imobiliário, nós temos diversas ferramentas para casos parecidos. Nesses casos parecidos, se você escolhe a ferramenta errada, pode gerar um prejuízo irreparável ao seu cliente. Nós sabemos que as ações de direito imobiliário são ações que o valor da causa é feito com base, segundo o artigo 292 do Código de Processo Civil, com base no valor do imóvel. Quando nós falamos de um valor da causa, que o valor é do valor do imóvel, além das taxas judiciárias serem onerosas, um equívoco, ou seja, uma improcedência do pedido, uma derrota no Poder Judiciário, vai impactar sim numa sucumbência. Segundo o Código de Processo Civil, a sucumbência pode chegar a 20%, ainda mais em grau de recurso. Numa ação que o valor da causa é de 300 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, isso vai gerar um prejuízo realmente considerável ao nosso cliente. Por isso nós precisamos trabalhar muito bem a prática, exercícios práticos aqui, tá bom? Quero lembrar que esses exercícios que nós vamos fazer é com base nas perguntas enviadas, perguntas práticas dos nossos colegas advogados, alunos da pós-graduação. Então não é algo hipotético, é algo real. Muitas vezes o texto que aparece aqui, até com erros de digitação do próprio colega advogado, porque nós não queremos mexer na pergunta, é a íntegra. Em algumas situações nós alteramos o nome por questão de segurança e ética para proteger o nosso aluno de pós-graduação, tá bom? Então, feito com muito carinho. Quero convidar você, professor Júlio, não estou participando da oficina de prática. Não faz isso, hein? A oficina de prática, o plantão de dúvida é uma vez por mês. A nossa pós tem esse diferencial. Além de todas as aulas gravadas, material de apoio, você tem um momento para conversar com o professor, uma vez por mês, professor coordenador. Então, uma vez por mês, a nossa pós-graduação tem o nosso encontro, você fica sabendo antes, você agenda, coloca lá na sua agenda, é um encontro nosso. Vale como um seminário, vale como um congresso, várias perguntas, você aprende com a pergunta do colega, você tira as dúvidas com a pergunta do colega, o colega tira as dúvidas com a sua pergunta. E deixa eu dar uma orientação importante aqui. Na verdade, nesse encontro, vamos chamar de encontro especial, ao vivo, dinâmico, já deixa suas perguntas prontas ali no Word, porque você consegue copiar e colar no chat. Então, aquelas dúvidas que vão surgindo durante a pós-graduação, deixa separadinha no Word. E aí, no dia, você só copia e cola no chat e eu consigo responder com muita tranquilidade, com muita facilidade. Tá? De forma resumida, isso é muito bom, isso é muito importante. Vamos juntos aqui, então, trabalhar dentro desse contexto prático os casos específicos, casos importantes para que possamos atuar na prática, tá bom? Vamos lá. Olha só, o primeiro caso aqui que nós vamos tratar nessa oficina de prática é o caso 1, que é o do Jorge e da Lilian. Então, esse caso 1, caso prático, que foi uma pergunta feita por um colega advogado, a pergunta é: Jorge e sua irmã Lilian receberam de herança de seu pai 3 imóveis. Saiu um aqui, desconsidera, tá? Provavelmente erro de digitação. E as perguntas são enviadas na íntegra aqui para o pessoal do pedagógico. Divididos com sua mãe, que é meeira. A mãe é meeira. Mas após o falecimento, descobriram um novo irmão, Carlos. De um outro relacionamento, que esse irmão pode fazer para questionar seus direitos. O cliente solicita um parecer por escrito. Vamos lá. A intenção dessa oficina de prática é que você tenha segurança. O que eu quero te ajudar é no sentido de você ter segurança, saber os caminhos, as estratégias. Então nós vamos esgotar o assunto, sim, no sentido prático da pergunta, tá? Levando sempre para o lado prático, a jurisprudência, resultado. Resumindo aqui, o nosso cliente, no caso o cliente do Dr. Gabriel, que enviou a pergunta para nós aqui, aluno da nossa pós-graduação. O Dr. Gabriel foi escrevente, muitos anos, do cartório de imóveis.
Quando nós falamos aqui que nós, advogados, fomos procurados por 2 irmãos, onde o pai faleceu, receberam herança, tem a mãe que é meieira, mas depois do inventário feito, do inventário concluído, né, talvez registrado, não temos essa informação aqui, o Guilherme não nos passou essa informação, lembrando que o registro no cartório de imóveis, ele que regulariza de fato, muita gente acha que uma decisão judiciária regulariza, e não, hein, gente? Nós temos que levar a registro no cartório de imóveis. O professor fez o divórcio, orienta o seu cliente a ir no cartório de registro civil e fazer a averbação do divórcio. Orienta o seu cliente, se tem partilha de bens no divórcio, além de fazer a averbação do divórcio no cartório de registro civil, também ir nos cartórios de imóveis e também fazer a averbação da partilha que foi feita dentro do divórcio. É fundamental para que o imóvel fique regularizado. Quando a gente deixa de fazer isso, nós entramos numa situação de risco. O direito não socorre quem dorme, não é uma frase antiga? Já tivemos um caso prático no escritório, onde foi feito um divórcio, a nossa cliente na época, vou mudar o nome dela, Adrian, né? A Adrian não tinha dinheiro para fazer a averbação no cartório, a averbação do divórcio e da partilha que foi feita. O imóvel era dos dois. No divórcio, ele, o jogador de futebol, deixou a parte dele para ela. Foi um acordo do casal. Não sei o motivo, mas deixou a parte dele para ela. Ela não registrou, ela não tinha dinheiro. O que aconteceu? Pouco tempo depois, ele ficou sabendo que ela estava namorando, um novo relacionamento após o divórcio. Ele não aceitou, não aceitava, e ele ingressou com uma ação de arbitramento de aluguel. Ele ganhou a ação porque o imóvel estava no nome dos dois, mesmo ela tendo uma sentença, mesmo ela tendo um acordo homologado, uma ata de audiência devidamente homologada, com a partilha de bens, onde ele abriu mão do imóvel, da metade dele, e passou para ela. Ou seja, segundo a ata, ela teria 100%, mas ela não tinha dinheiro, ela não tinha condições de levar registro naquele momento. O que aconteceu? Depois de 2 anos, ela começou um novo relacionamento e ele ingressou com uma ação, contratou advogado, ingressou com uma ação pedindo o arbitramento do aluguel, ganhou a ação e depois executou. O imóvel foi parar a leilão, o imóvel foi arrematado, ela perdeu o imóvel. Então não podemos brincar, gente, com o direito registral. Hoje o professor participou da Comissão de Direito Imobiliário. Tive a honra de ser convidado da comissão em Mato Grosso, Cuiabá, para palestrar, fazer uma palestra, né, mencionar as atualidades do direito imobiliário. E conversei muito com o pessoal da Comissão de Direito Imobiliário, da OAB, da Ordem dos Advogados, conversei muito com o pessoal nesse sentido. Não podemos brincar com o direito registral. O direito imobiliário caminha com o direito registral. Infelizmente, quando nós falamos de registro, nós não aprendemos na graduação. A graduação não ensina direito registral, não ensina nem direito imobiliário. E quando ensina direito civil, a parte mais direito imobiliário ensina errado. Você quer ver algo que aprendemos errado na graduação? Direito de posse é direito das coisas. Não é. Mas está no Código Civil? Concordo, está lá no Código Civil. Mas está errado. A posse é um direito sui generis, incomparável, inconfundível. Quando eu falo da posse, é um direito autônomo, exclusivo em relação a qualquer outro direito. Nós temos até o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, então eu não posso falar que a posse é direito das coisas. Não posso falar que a posse é nada, a posse é um direito exclusivo. Eu olho para o imóvel, não é isso que a gente combinou na pós-graduação? Esse é o conhecimento prático. Quando eu olho para o imóvel, eu vou enxergar 3 direitos. Direito de propriedade, direito de posse, enunciado 492, o professor fundamenta tudo que ele fala, hein? E o terceiro direito, os direitos hereditários, que só acontece com o evento morte. Então, de fato, nós só podemos desprezar a posse por falta de conhecimento, porque conhecendo os efeitos da posse, conhecendo os poderes da posse, são mais 133 direitos, nós sabemos que a posse vale muita coisa. E se a posse não valesse muita coisa, gente, ninguém vendia a posse no Brasil, né? Quanta gente compra e vende posse? Qual que é o contrato adequado para vender e comprar posse? Cessão de direitos possessórios e afins, não é isso? Esse é o contrato adequado, esse é o contrato correto. Muitas vezes, quem não é da área, tudo é compra e venda, né? Só que compra e venda a gente cai em contradição com o artigo 108 do Código Civil, porque qualquer transação imobiliária feita acima de 30 salários mínimos, nós somos obrigados a fazer escritura pública.
E lembrando que no direito imobiliário, como tem conceitos e princípios próprios, o contrato imobiliário, nós temos conceitos talvez diferentes dos conceitos do direito civil. Aqui, compra e venda é pagamento à vista. Lembra que nós conversamos sobre isso? Pagamento até 30 dias, em regra. Então, fazendo essa análise aqui, vale a pena verificar o caso prático aqui. Então, Lilian e Jorge. A Lilian e Jorge receberam um imóvel de herança. 3 imóveis. Surge um irmão. O Carlos é irmão. A Constituição Federal não separa mais irmãos, não exclui mais irmãos. Irmão é irmão, não tem diferenciação na partilha de bens. E aí, qual o parecer que você vai dar por escrito? Perceba aqui que o nosso aluno, ele mandou a pergunta, e eu entendo que os clientes do nosso aluno é o Jorge e a Lilian. Mas vale a pena lembrar que poderia ser o Carlos. Então vamos aproveitar esse exemplo prático e vamos dar um parecer para os dois, né? Tanto para a Lilian, para o Jorge, como para o Carlos. Situações diferentes, situações que você como advogado poderia estar, né, atuando para partes diferentes. Vamos lá. Quando nós falamos de inventário, então, claro que é um meio que regulariza imóveis, mas eu preciso levar registro. Quando eu faço inventário extrajudicial, eu pego a escritura pública e vou registrar nos cartórios de imóveis respectivos. Quando eu faço o inventário judicial, fica pronto o formal de partilha, esse é o resultado do inventário judicial, eu vou levar registro também. Eu preciso levar registro. O que regulariza o imóvel não é a decisão judicial. O que regulariza o imóvel é levar a registro tal decisão. Talvez a escritura pública, a carta de adjudicação, a carta de matação. Professor, ganhei uma ação de adjudicação compulsória. Eu sempre falo isso em aula. Tá, você ganhou, você conseguiu registrar a carta de adjudicação? Não. Então, não está regularizado o imóvel. Professor, ganhei a ação de usucapião. Você conseguiu registrar a sentença de usucapião para abertura de uma nova matrícula ou aproveitamento da mesma matrícula com o registro da sentença? Não. Então, você não regularizou o imóvel. Outro exemplo que eu dou, as REURBs, né? Professor, eu fiz o procedimento de REURB, lembrando que nós temos 3 REURBs, né? A S, social, a E especial ou específica e a mista, 3 REURBs. REURBs é a regularização fundiária. Eu faço um requerimento para a prefeitura, para o município, que obrigatoriamente tem que ter uma comissão de regularização fundiária. Essa comissão vai pedir documentos, pode dar nota devolutiva. A hora que tiver todos os documentos em mãos, essa própria comissão vai dar andamento à regularização fundiária. O final disso, se tiver êxito, se for definido o pedido de REURB, é um título, ou um título de posse, ou um título de regularização fundiária, se for área pública. Eu pego esse título e registro no cartório de imóveis. Então, a mesma coisa acontece com as REURBs. A REURB não regulariza o imóvel de forma registral. Ela regulariza, ela dá uma regularidade no sentido fundiário. Mas eu preciso registrar, preciso levar a registro. Nesse caso aqui, então, nós estamos contando aqui que o inventário foi feito e foi registrado. Os 3 imóveis, objeto do Montemor, do falecido, do pai da Lilian e do Jorge, foi feito o inventário e levaram a registro. Legal. Levaram a registro, nesse meio caminho aparece o Carlos como filho. Descobrir o Carlos, através talvez de uma ação. Uma ação de investigação de paternidade. Talvez o pai do Jorge e da Lilian já tinham registrado o Carlos. Né? Então, fato é que nós temos a prova, a certeza que Carlos é filho. Não há que falar, não há que discutir que Carlos não seria filho. Tá? Então, já estamos partindo nesse exemplo prático, nessa dúvida do nosso querido aluno, do preposto que o Carlos é filho. Tá? Não resta dúvida em relação a isso. Diante disso, nós vamos ter 2 instrumentos para consertar o inventário. Toda vez que eu não tenha mencionado todos os bens no inventário, um bem, 2, 3 ou mais, tenham sido omitidos, não me resta dúvida. A única alternativa que eu tenho é fazer a sobrepartilha. A sobrepartilha pode ser feita também por escritura pública, seguindo as mesmas regras do inventário, e pode ser feita de forma judicial. Sobrepartilha, eu vou consertar o inventário, porque nós tivemos um imóvel ou alguns imóveis que foram omitidos do inventário, omitidos da herança. Quero lembrar você que a posse também temos que fazer inventário de posse. Hein? Então a posse, quando omitida, né, se o falecido tinha a posse de um bem, esses direitos hoje têm valor. De 15 anos para cá, 20 anos para cá, a posse tem um reconhecimento como um direito e valor econômico. Tanto é que nós temos o enunciado 492. Então, se também ocorreu o esquecimento de um imóvel onde ele seja irregular, né, onde o falecido só tem a posse, também deve aparecer no inventário. O inventário não vai regularizar essa posse,
Não vai regularizar essa posse porque não vai virar registro. Eu não vou conseguir registrar o formal de partilha em relação à posse, a escritura pública em relação à posse. Depois eu vou ter que usar um meio adequado, talvez eu use o capião. Mas o ideal é que também apareça no inventário para que seja tributado também. Outros bens também que eu queria falar, hein? Os bens móveis. Nós sabemos que nós temos quadros, roupas, bolsas, né? Temos obra de arte, que muitas vezes vale mais que um carro. Então isso também, quando omitido, pode ser resolvido através da sobrepartilha, tá? Um jeito bem didático para você guardar. Sobrepartilha, quando ocorre o quê? A omissão de bens. Sobrepartilha ocorre a omissão de bens. Se esqueceu um imóvel, um bem móvel, bem móvel e imóvel, né? Esqueceu um bem, sobrepartilha. Omissão de bens, sobrepartilha. Mesmo quando ela não é de má fé. Mesmo quando ela não é de má fé. Se for de má fé, também é sobrepartilha, tá? Deixa a sobrepartilha de lado. Vamos pensar agora quando foi omitido um herdeiro. Quando existe a omissão de um herdeiro, eu não vou pensar em sobrepartilha. Não é esse mecanismo que eu vou usar. Quando existe a omissão de um herdeiro, também por má fé ou não, né? Pode ser. O Jorge e a Lilian talvez deixaram muito claro aqui que descobriram esse irmão. Então não foi por má fé. Não quiseram omitir o Carlos por má fé, que eles não sabiam. Mas não interessa se é de boa fé ou má fé. Toda vez que ocorre uma omissão em relação ao inventário, nós vamos pensar assim, em relação ao herdeiro, poderia ser um meeiro ou meeira também, nós vamos pensar numa peça que chama, olha o nome aí, hein? Petição de herança. Petição de herança, tá? Então nós temos aí duas peças, dois instrumentos processuais que podem ser feitos de forma judicial. No caso da petição de herança, só petição judicial, só utilizando o judiciário. No caso da sobrepartilha, utilizando o judiciário e também o cartório, o tabelião, através da escritura pública. Com esses instrumentos, com essas ferramentas, eu vou consertar o erro. Omissão de bens, sobrepartilha. Omissão de herdeiros, eu vou usar a petição de herança, tá? Então, o seu parecer aqui, né, para o Jorge e a Lilian, e também seria o mesmo parecer para o Carlos, né? Então, tenha o costume de fazer parecer por escrito, isso é muito importante, demonstra credibilidade, demonstra que você sabe o que está fazendo, né? Faz o parecer por escrito, assina com gosto, mas nesse parecer você teria que explicar o que para o Jorge, para a Lilian e para o Carlos? Que se fosse uma omissão de um imóvel, eu estaria falando na sobrepartilha. Como ocorreu a omissão de um herdeiro, eu estou falando de petição de herança. Então, tanto para Jorge e Lilian ou para Carlos, o seu parecer seria em explicar os institutos, os instrumentos processuais, né, que são omissões diferentes, e no caso do Carlos, o Carlos pode ingressar com uma ação a qualquer momento, que chama petição de herança. Qual que é o objetivo dessa petição? Causar a nulidade do inventário. Professor, mas foi registrado, o formal de partilha foi registrado em escritura pública. Então vai causar a nulidade do inventário, que é nulo, não tem efeitos, gerando consequentemente a nulidade também do registro, tá? Então ela vai além, ela vai até o registro, voltando ao estado anterior, ou seja, vai ser refeito o inventário, vai ser refeita a partilha. Então o grande objetivo da petição de herança é esse, é refazer o que foi feito errado, que é nulo, não gera efeitos no mundo jurídico. Então muita atenção em relação a isso, porque o seu parecer, doutora, com muita propriedade, tanto para o Jorge como para a Lilian, como para o Carlos, é fazer uma ação de petição de herança. Como que eu vou fazer essa ação de petição de herança? Então é uma peça, é uma petição inicial, mas ordial, vou respeitar os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, vou usar documentos conforme o artigo 320 do Código de Processo Civil, documentos que provem, né, esse vínculo, ou seja, o RG, o atestado, a certidão de nascimento, documentos que comprovem, sim, que o Carlos é herdeiro, legítimo herdeiro, que é filho do falecido. Esses documentos são indispensáveis. E também vou juntar também documentos do inventário que foi feito, né? Talvez o formal de partilha, a sentença, provando que o inventário foi feito. Lembrando que essa petição, ela não pode ultrapassar de 10 folhas, hein, gente? Tudo que a gente discute no judiciário, e é um direito tipificado, devidamente tipificado, salvo exceções, tem exceção para tudo, nós devemos fazer da forma mais didática e resumida possível. Não adianta você fazer uma petição de herança com 30 laudas, 40 laudas, não. Se você provar o vínculo de filiação,
Se você provar que o inventário foi feito, o registro foi feito, você provou o prejuízo e o nexo de causalidade, você já pode usar a petição de herança e provavelmente vai ter êxito nessa ação. Então, cuidado para não enfeitar o pavão, tá bom? Muito cuidado para não enfeitar o pavão, isso vale a pena a gente bater um papo, porque essas peças que são feitas aí com 30, 40 folhas, o judiciário não lê, hein, gente? O judiciário não lê, isso acaba sendo aí uma falta de prática jurídica, tá? Então, ponto importante para a gente bater um papo aqui em aula, hein? Então, valeu, né? Valeu!